Voltando, gente, professor Ivo Maia, dando continuidade aqui, né, a características gerais, tá certo? Podemos dizer essa grande aula, né, que ainda vamos ter outro bloco lá na frente, para a semana que vem, da República Popular da China, porque tem que ser com detalhes para que vocês não venham se perder nas explanações. A China é o maior produtor mundial de alimentos, tá certo? Então vejam vocês aí, 500 milhões de suínos, 450 milhões de toneladas de grão. Diga aí. É o maior produtor mundial de quê? De milho e arroz. Detalhe, arroz, né? Eles comem bastante, né? Agricultura mecanizada, tá certo, voltada para quê? Para grande produtividade. Os investimentos na área da educação, principalmente, sobretudo, o desenvolvimento técnico. Isso aconteceu logo quando Deng Xiaoping assumiu o país, né? No final dos anos 70. Tem hoje a maior hidrelétrica do mundo, né, de Três Gargantas, superando Itaipu. Investimento na área de mineração, enfim, em linhas gerais, tá certo? Principalmente a questão relacionada a petróleo, voltada para quê? Para produção, né, gente? A China é um dos maiores importadores de matéria-prima, continua sendo. O Brasil é um dos países que mais exporta para a China recursos minerais, tá certo? Ferro, manganês, bauxita, enfim, em linhas gerais. Então a abertura ocorreu, não é, tá certo? Graças às zonas econômicas especiais, como nós sabemos, e que atraiu muitas empresas do mundo inteiro, né? Muitas multinacionais do mundo inteiro em sua produção. É muito difícil você comprar um produto que não tenha, né? Tá certo? De 10 produtos que você compra, de utensílios, etc., pelo menos uns 6 a 7 são produzidos na China. Então vejam vocês aí, exportações da China para o Brasil, né? Só de saída, nós temos aí aparelhos elétricos, tá certo? E aparelhos de imagem e som, equipamentos de informática, carvão mineral, que lá eles têm muito carvão mineral. E nós somos fraquíssimos em carvão mineral. Recursos têxteis. E o Brasil, interessante, né, gente? Ele exporta para a China o polímero, para que seja feita essas microfibras. E também, naturalmente, roupas, etc. Né? Calçados também de borracha sintética. E muitas outras coisas, né? Então, as relações comerciais entre Brasil e China são muito boas. Não sei agora, por conta da pandemia, como vão ficar, né? Mas a gente vai falar isso em sala de aula, que é muito importante a gente trabalhar esse aspecto. Participação dos produtos brasileiros nas importações chinesas, né? Então vejam vocês aí, ó. Primeiramente, soja. O Brasil, tá certo, ele exporta muita soja, não só para o consumo, produção de leite de soja, como também para confecção de ração. Petróleo também, mas aí o petróleo que entra aqui, tá certo, é polímero, é um derivado do petróleo. Minério de ferro, né, gente? Vejam vocês aí, ó, tá certo? Soja, petróleo, minério de ferro. Então, os três principais produtos. É bom que saliente isso. Você guarde isso aí para, tá certo? Tá bom? Às vezes numa questão já caíram questões. Eu lembro que até na época do SSA, do SSA 3, né, caiu uma vez assim uma questão enfatizando o seguinte: qual das alternativas dizia exatamente os principais produtos que, tá certo, o Brasil exportava, tá certo, para a China, né? Então significa dizer, tinha soja, entendeu? Tinha minério de ferro, tinha celulose e tinha outra alternativa que era exatamente petróleo. E muita gente ficou complicado porque esse petróleo teve um índice de acerto muito pequeno, mas o petróleo, derivados do petróleo então, né? Então significa dizer o que? O polímero já feito, né? Da borra do petróleo. Então você tem muitas outras coisas que o Brasil exporta para a China, como ferro-liga, couros, carne suína, cobre, etc. Participação da China, Brasil e Estados Unidos nas exportações mundiais. Vejam vocês aí, gente, ó, o Brasil, né, é linear, né, tá certo? E com as crises que houveram, com toda essa crise, realmente. Agora vejam vocês aí, China, como sobe aqui, ó, tá certo? Exponencialmente a partir daqui, ó. E você tem USA também, que mantém, né? Tem uma boa exportação. Só que em relação à China, ela caiu, né? O que significa dizer, que eu acabei de falar para vocês, que Estados Unidos ele passará a ser a segunda economia do mundo em PIB, não em PIB per capita, tá certo? Mas em PIB a partir de quando? A partir exatamente aí de 2035, 2033, mais ou menos isso. É interessante, né? Você vê nesse gráfico, veja o Brasil, né? Tá certo? As exportações, podemos dizer, a participação, né, do comércio mundial. Aí você tem aqui, né, a China e você tem aqui os Estados Unidos, tá certo? Então você vê aí, tá certo, essa perspectiva.
Questões relacionadas às relações econômicas e as parcerias, né? Donald Trump e Xi Jinping, como vocês estão vendo aí, tá certo? Eles, né, iniciaram algumas parcerias em relação a tantas outras situações, principalmente as tensões que ocorrem, tá certo, na Ásia, tensão sobretudo da Península Coreana, a questão da Coreia do Norte. Você sabe que a Coreia do Norte tem um relativo financiamento chinês. A China, por baixo dos panos, dá uma ajuda à Coreia do Norte. Isso aí todo mundo sabe, não é? Tem esquemas aí, né? Tá certo? E Donald Trump, ele se aproveitando, né, da sua eleição para tentar uma aproximação com Xi Jinping, mas ele é muito esperto, Xi Jinping. Ele sabe, né, tá certo, onde ele se encontra dentro da perspectiva da economia mundial. Então você tem aí, com um crescimento menos expressivo, China se volta para dentro de casa. O que significa isso? A população chinesa é muito grande, não é? Tá certo? A China tem um mercado consumidor que é maior do que muitos blocos econômicos juntos. Tá certo? Então ela está se voltando mais para isso, está incentivando ao consumo interno. Né? Porque sabe que também vai com o tempo perder participação no mercado externo, porque todo mundo está copiando o jeito da produção chinesa. Né? Tá certo? Menos o Brasil, né? E aí, as parcerias de Xi Jinping, né? Tá certo? Com vários, Bolsonaro, presidente do Brasil, aí você tem aquele com, tá certo? Kim Jong-un, não é? Kim Jong é o cara da Coreia do Norte, né? Tá certo? Não tem ninguém, né? Parece que pouquíssimas pessoas pegaram a Covid lá, né? Enfim, o que ele fez ninguém sabe, né? Então aqui, ó, ele e Vladimir Putin também, que foi eleito pela Forbes como 6 vezes seguidas o mais importante do mundo, e aqui, mais uma vez, com Donald Trump. Então, gente, é isso aí. O cara circula por tudo que é lugar. E esse vírus surgiu na China, e muitos aí estão, assim, sobretudo Donald Trump está irado hoje com Xi Jinping, ok? Mas é isso, né? Essa aula, tá certo? Nós finalizamos. Eu só agradeço a vocês, ficou grandezinho um pouquinho esse vídeo, mas tá certo? Deu para, né, todas aqui os anseios. Gente, qualquer coisa, entre em contato, estou aí à disposição de vocês, tá certo? Professor Ivo Maia, um grande abraço, logo logo estaremos juntos aí no CPE.